A não inscrição do sujeito nessa norma, nesse nome do pai, ocasiona alguns distúrbios. Como bem sabemos, Lacan é aquele que se dedica a pensar o inconsciente, que se forma como uma linguagem. Portanto, o conhecimento da linguística, da formação da linguagem, todas as suas articulações, são super interessantes para que pensamos também agora o autismo e muitas vezes a forma de comprometimento na comunicação que também é apresentada por eles. Justamente, muitas vezes, por essa operação do nome do pai, que acontece na psicose e que veremos a sua marca bem singular também nos casos de autismo. Então, a não inscrição do nome do pai, ela ocasiona distúrbios de linguagem, um fenômeno que é bem marcante aqui na psicose e, em geral, na alucinação. Em relação a isso, o Lacan nos destaca que o fato de a alucinação psicótica ser também uma alucinação verbal, pois se trata de uma alucinação do verbo. Vamos ver o que isso quer dizer. Ele diz que é uma alucinação do verbo e não um fenômeno meramente sensitivo. Antônio Quineu, um grande nome da psicanálise, que em inúmeras contribuições, ele esclarece isso para nós de uma maneira muito clara, por exemplo, na alucinação verbal. E ele nos diz: a cadeia significante se impõe ao sujeito em dimensão da sua voz, manifestando-se a partir de uma atribuição subjetiva. Fica assim para nós evidente, a partir dessas considerações, que é diferentemente da neurose, em que esse grande outro, o grande outro é aquele que constitui as grandes e primeiras experiências do sujeito, ele já se apresenta de um modo velado, inconsciente. O grande outro, na psicose, por uma outra via, ele já se manifesta de uma maneira muito maciça, uma vez com que esse sujeito, estruturado então a partir de um diagnóstico estrutural na psicose, ele não faz barra, não faz a inscrição do nome do pai. Não há uma norma castrativa que marca esse significante, que inclusive insere o sujeito em toda essa cadeia significantes, como nos traz muito bem Lacan. É muito importante pensarmos as contribuições lacanianas nesse momento, aquelas definições tão clássicas que percebemos quando temos aquele deslize da cadeia significante. O S1 que se dirige ao S2, o traço unário que faz então essas série de associações. A cadeia significante, aquilo que direciona o sujeito então ao seu desejo. E uma das grandes definições que pode nos ajudar a entender esse deslize da cadeia de significantes é que um significante marcado, o S1 marcado como um traço unário primordial, ele de certa forma representa um significante, representa o sujeito para outro significante. E é super interessante como que é nessa tentativa, nessa busca, que o sujeito vai se revelando a partir de todas as escolhas que ele vai fazendo ao longo do seu percurso. É super interessante lembrarmos que muitas vezes, ao longo da concepção freudiana sobre a psicanálise, naquele tempo em específico, onde não havia sido ainda encontrado o manejo adequado para os casos de psicose. O Freud dizia que não seria possível estabelecer nesses casos a chamada, então, transferência, a mola mestra da psicanálise. Mas, nos autores pós-freudianos, nós observamos que alguns deles já vão desenvolvendo essas técnicas. E é interessante pensarmos também que todas essas formações,
A alucinação, e eu gostaria de evidenciar aqui, em especial, o delírio, também é uma forma de manifestação do sujeito que indica, então, uma tentativa de cura. Portanto, muitas vezes, aquela tendência de não escutar os psicóticos diante, nos casos mais intensos e patogênicos, onde não era possível estabelecer ali um contato, uma compreensão plausível, a gente começa a perceber, sim, que podemos encontrar uma alternativa de trabalho com esses sujeitos psicóticos e que, portanto, eles devem ser escutados e não abolidos. E a nossa tentativa é justamente esclarecer todo esse modo de funcionamento. Porque a partir do momento que o psicanalista tem um embasamento de como se funciona, como se estrutura o universo psicótico, ele pode sim desenvolver ferramentas e desenvolver um manejo técnico também adequado para lidar com estes casos. Bem, existe um momento muito marcante aqui no percurso do Lacan, principalmente em um congresso que ele faz em Bonneval. O Lacan enfatiza que o efeito da linguagem é a causa, então, introduzida no sujeito. E é justamente por esse efeito que ele não é causa dele mesmo, mas ele traz em si o germe da causa que o cinge, que o divide. Vamos perceber como que é justamente essa entrada do sujeito no campo da linguagem que também começa a operar uma certa forma de divisão e uma certa forma de perda. E nessa colocação, Lacan ressalta que não é possível ao sujeito ser causa de si mesmo, mas que é essencial uma iniciativa vinda do grande outro. E aí percebemos a grande importância desse tema nas concepções lacanianas apresentadas, dizendo de uma forma mais clara, o outro é aquele que me constitui. Eu me constituo através dessas referências que vou tendo ao longo da minha constituição. Acima de tudo, o outro também é aquele que me revela, é aquele que revela as minhas formas de manifestação, de desejo e de ser desejado. Então, é justamente nesse encontro com o outro que vamos encontrar tantas respostas para essas articulações que o sujeito faz em sua história, para esses engendramentos. Em especial, vamos perceber como que aqui no autismo, esse encontro com o outro é um pouco comprometido, o que acaba gerando uma série, então, de características muito elementares, então, para o autismo.